muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Luciana Bel. E eu sou a Alexandra Rezende. E nós estamos aqui hoje num lugar que vocês já conhecem. É isso mesmo, gente. Que lugar incrível, que delicioso, meu Deus. É verdade, um lugar muito bem localizado aqui no Boqueirão, chama Lugano. Aqui você vai encontrar de tudo de café a chocolate. Isso mesmo. Aqui você não passa vontade, olha. A gente está sendo muito bem servidos. A gente tem até chocolate aqui na nossa mesa hoje. Isso mesmo. Então, se você quer marcar um café com um amigo, com o marido, com a esposa, com aquela pessoa especial, venha até aqui, desfrute desse momento, desse ambiente agradável. Ambiente agradável, atendimento excelente. A gente declara que esse lugar vai ser conhecido por muitas pessoas ainda, né, Lê? É verdade. Nossa, aqui que realmente a gente tem sido favorecida, né, Lu? É verdade, gente. É o próprio favor do Senhor aqui pra gente. E nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Vamos começar com o nosso patrocinador, a primeira, a doutora Karine Lipari, uma dentista excelente, tem um trabalho incrível, o consultório dela é lindo, maravilhoso, então faço votos por você que está aí querendo fazer aquela limpeza, aquela restauração, né, dar aquela transformada no sorriso, procure a doutora Karine. É verdade, nós temos uma agência, ela chama Reino Online, do nosso parceiro amigo Jardel. Né, é um lugar onde é uma marketing digital. Eles têm nos acompanhado desde o começo, né, Lê? A gente começou faz pouco tempo, eles estão nos ajudando de uma maneira linda, uma equipe excelente. Faço votos que vocês o conheçam. Isso mesmo, e para você, assim como eu, como a gente aqui, adora uma festa, adora reunir amigos, eu convido você a conhecer a Sabor e Delícia, gente. Ela tem tudo para o seu coquetel. Você que vai marcar algum evento na sua empresa e precisa de ajuda, chama a Aline da Sabore. Ela é incrível, ela tem todo a louça, a comida, tudo que você precisa. É um buffet móvel. Então chame ela e é tudo muito delicioso. É tudo muito gostoso. Faço votos que você a visite. E nós temos uma personal trainer. O nome dela é Ana Sabino, ela atende aqui em Praia Grande, atende online também, então se você é de outro estado, fique à vontade para poder entrar em contato com ela. Ela tem um olhar diferenciado para mulheres e ela encantou a gente no evento que nós tivemos, né? Assista o episódio dela, tá lá no nosso canal do YouTube. Vocês vão ficar muito felizes. E a gente tá muito chique, a gente também tem uma personal home, que é a Cris da Mata. Gente, ela é excelente em tudo que ela faz. Então, se você quer estar mudando a sua casa, dando aquele toque bonito, né? Deixando realmente muito mais agradável para receber os seus convidados, chame ela vai te dar todas as dicas que você precisa. Não é verdade? E vamos que vamos, né? A gente tem um convidado hoje muito especial. Eu vou ser bem formal, tá, gente? Vou chamar ele de José, porque é o nome dele, tá? Mas ele tem um nome, um apelido que a gente conhece muito mais, mas eu vou deixar que ele se apresente, tá bom? Então, hoje a gente tem o José. Bem-vindo, José! Bem-vindo, José! José Mesquita! José Mesquita, né? José Mesquita tá no meu... RG! Mas meu nome mesmo é José Marcelino Gomes, vulgo Índio. E esse apelido, né, eu consegui quando eu cheguei aqui, no dia 21 de agosto de 1995, às 20 horas, quando eu pisei o meu pé naquela imigrante em Solemar, às 20 horas. Uau. E me deram esse apelido de Índio. Devido a ser amazonense. Gente, é meu conterrâneo. Meu Deus, é complô. Todo mundo vem da terra dela. Adoro. Adoro esse povo de Manaus. Faço votos que o povo de Manaus esteja assistindo esse episódio hoje. E é muito bom a gente encontrar um parceiro humano, né? A gente ama encontrar os nossos conterrâneos. É gostoso, né? Mas se apresenta pra gente, né? Como você falou, é uma honra ter você aqui com a gente, contando, compartilhar a sua história, né? E que história, né, Lu? A gente já ouviu uma prévia aqui. Gente, a gente ficou muito impactado já com a prévia, então a gente faz votos que realmente as pessoas que assistem esse programa, né? Sejam realmente alcançados, né? Lembrando também, tá, gente? Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Razões para Continuar. Tem também no canal do YouTube, lá tem todo o programa completo, né, no canal do YouTube. No Instagram a gente tem alguns cortes, então faço votos que vocês sigam nossas redes sociais, compartilhe, mande para um amigo, mande para aquela pessoa que realmente precisa de uma razão para continuar e saber que desistir não é uma opção. Eu faço votos que esse episódio de hoje encontre pessoas que estejam de fato onde ele esteve. Porque às vezes a gente passa por situação, né? E não vê saída, né? Não consegue ver por conta do que tá passando, né? E aí acha que acabou. Na verdade, não, né? Sim. Aos 22 anos, eu chegando aqui nessa grande cidade, Praia Grande, né?
uma cidade que me abraçou, uma cidade que me amparou, uma cidade que aqui eu fiz a minha vida, aqui eu conquistei, né? Eu fiz família aqui, conquistei as minhas coisas nessa grande cidade. Agradeço a Deus porque essa cidade aqui foi uma cidade que eu vim crescer esse ano de 2025, no dia 21 de agosto, vai fazer 30 anos que eu cheguei aqui nessa cidade. Amo essa cidade maravilhosa. Ai, que Por delícia. estar comigo, vi crescer, vi ela crescendo. Então, é muito legal estar aqui junto com vocês, ler minha contadora também, Lu, minha grande irmã em todos os dias. Eu fico muito feliz de fazer parte aqui com vocês, de contar um pouco da minha história, o que Deus fez na minha vida, vindo de um lugar tão longe, tão distante, e sem ter a mínima expectativa do que ia acontecer, sair numa cidade muito novinho, com apenas por 22 anos, sem estudo, sem nada, apenas com um RG, uma sacolinha, bem inspirado, eu cheguei aqui nessa cidade, mas graças a Deus, Ele me abençoou, graças Amém. a Deus o Senhor me sustentou até aqui. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Ele não me desamparou, Lu. Amém. Uma cidade, quem sai do seu estado, vem com uma cidade tão grande que nem quem, onde muitas pessoas, né, lá fora visam, vou para São Paulo, vou para grande cidade, para grande capital, mas ele nem imagina, ele se espera. É. Ele nem imagina quando ele chega nessa cidade, quando ele chega naquela grande Tietê, aí imagina, aí imagina aquela quantidade de pessoas, aquela multidão de gente, aqueles ônibus, aqueles metrô ali. Falei, o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui? Quando chegou aqui, naquela cidade gigantesca mesmo, eu olhava assim para cima, eu digo, meu Deus, onde eu estou? Eu corri para ligar para minha mãe quando eu cheguei. Aquela grande Tietê ali, para dizer, mamãe, eu tô aqui. E comecei a chorar, mãe, não tem como voltar mais. O que te trouxe aqui? É o que me trouxe aqui, né? Eu briguei com meu pai, lá em Manaus e decidi sair de lá. Nessa briga que eu tive com meu pai, alcoólatra, bêbado, eu apenas peguei um rádio que eu tinha e troquei numa passagem. Entrei num barco que levou 7 dias e 7 noites, de Manaus a Porto Velho. Uau, é uma viagem. E eu entrei nesse barco apenas. Barco? É. Ela não conhece. Ela não conhece. Não, a gente precisa gravar lá. De mano. Ah, eu super topo. Vamos gravar lá. Vamos pra lá, me leva. Eu tive lá agora, semana retrasada, completou 30 anos em maio. Esse mês completa 30 anos que eu saí de lá. Uau. E eu estive lá com a minha família, comemorando esses 30 anos. Amém. Porque o Senhor nunca me desamparou. Amém. A minha família nunca me desamparou. Amém. Por isso que eu estive lá com a minha família comemorando. Deus tem me guardado esses anos todos. Amém. Não me distanciou da minha. Se distanciou sim, Fisicamente. mas espiritualmente nós Bom. estamos conectados, entendeu? E ao chegar aqui, Deus me sustentou, me deu casei, né? Casei com uma mulher que ela era mais velha que eu, 23 anos, e ali nós casamos. Essa mulher me ajudou muito. E nesse intervalo da minha história com ela, as circunstâncias da vida, né, me trouxe uma situação muito difícil para mim. Eu disparei uma arma numa pessoa e essa pessoa ia falecer. Eu não queria voltar para minha cidade, sou bem sincero, eu não queria voltar para a minha cidade, como eu saí da minha cidade. Sempre fiz conquistar dinheiro, não, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu entrei numa sociedade e disparei uma arma numa pessoa, a pessoa veio a falecer, puxei uma prisão de 3 anos e 6 meses. E nessa prisão que eu tirei durante 3 anos e 6 meses, ali eu conheci Cristo, né? Conheci Jesus. Conheci não, vou dizer assim, Jesus apareceu para mim, né? Porque Você foi encontrada. Obrigado. Jesus me encontrou ali, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo, ele é uma pessoa morta, completamente morta. É verdade. Como eu não conseguia enxergar isso? E lá dentro
eu consegui ver quando Jesus me achou, quando Deus me encontrou lá, sem esperança. Pude ver que a prisão para mim foi o último, foi o último lugar. Ali você é esquecido pela sociedade, ali você é esquecido por todos. Todos te abandonam ali dentro, porque ninguém vai perder a sua vida para estar lá dentro com você, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu pensei que até minha mulher ia perder, mas graças a Deus que o Senhor agraciou ela também para ela não me abandonar. Mas por um momento eu pensei que ela Sim. ia me abandonar lá dentro. Porque é muito desafiador também, né? Para a esposa, né? Para o companheiro. A gente teve um episódio, né? De um ex-detento também, que é o Wellington, e ele contou um pouco da história dele pra gente. E eu sou louca para trazer a esposa dele também para compartilhar, porque a história dela, o de trás, né? É uma Tem coisa outro ponto de vista, né? muito, né? Muita coisa. Então é desafiador realmente para uma esposa ou para um marido, né? Ter essa situação de ter alguém ali, né? Mas era necessário, né? Você precisava cumprir, né? Pagar a dívida para a Sim, lei, para sim. a justiça, né? Sim, sim. Nesse período de 3 anos, 6 meses, foi o tempo que eu fiquei esperando o julgamento, né? Graças a Deus, que eu fui absolvido, fui condenado na rua, cumpri a pena dos 3 anos que eu faltava na rua. Mas essa mulher, ela também superou muita coisa, né? Ela não me abandonou ali, Deus usou a vida dela também para estar comigo ali. E foi também algo muito também difícil para ela. Eu acredito. Sim. Eu vi pessoas, eu vi famílias abandonar a pessoa lá dentro. Eu vi mulheres abandonar o seu marido ali dentro. Eu vi toda a família largar a pessoa lá dentro, porque falava que não tem mais jeito. E eu digo uma coisa para vocês, tem jeito sim, eu digo uma coisa para você, olha, eu tô aqui, eu sempre conto para as pessoas nas igrejas, quando eu tô dando um aconselhamento, olha, tem jeito, eu sou uma prova disso. Uau. A prisão que eu tirei, tá aqui o resultado, olha. Olha o resultado onde está. Faz 20 anos que eu saí. 20 anos que eu saí da B. Então, a minha vida, ela foi mudada. E minha Amém. vida, ela foi transformada. Depois que eu tive um encontro com Jesus lá dentro. Depois que eu entendi que Jesus era o único caminho, era o único a pessoa que eu poderia caminhar ali, era com ele. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão acerca do se você entrar nesse lugar, uma penitenciária, você esquece que tem família. Eu acho que muitas pessoas falam isso porque nem todas as pessoas se entregam como você se entregou, né? Porque não a gente na nossa igreja nós temos um trabalho onde uma equipe ela vai falar, né, de capelania, né, eles vão até o presídio e falam tudo mais, mas a gente sabe que o poder do Espírito Santo ele é capaz de transformar, mas a gente sabe que você precisa querer. Sim. Então a gente sabe que existe essa fala, também é uma fala carregada de expectativa que foi frustrada, né, de pessoas que ouviram de repente Jesus lá, mas que não quiseram mudar de vida, né? Olha, a única coisa que eu posso dizer é, alguém falou para mim. Alguém falou para mim de Jesus. Quando alguém falar para mim, eu absorvo aquilo. Sim. Eu abro meus ouvidos, eu escuto aquela pessoa. Eu queria tanto encontrar essa pessoa. Faz 20 anos que eu não encontro essa. Eu só queria dizer assim para ele, olha, continua fazendo o que tu fez comigo. Eu fui resgatado pela sua entrega, né? Eu queria tanto dele. Ele estava num trabalho como esse de capelania ou ele estava lá cumprindo? Ele estava cumprindo. Não, era um pastor que foi preso, pastor missionário. Era um pastor de uma igreja. E ele foi preso. Nessa que ele foi preso, ele apresentou o evangelho para ele, mostrou o evangelho para mim. Ele falou de Jesus para mim. E quando ele fala de Jesus para mim, aquilo entra no meu coração. Eu dou ouvido àquelas palavras. Uau. Meu Deus. Você entendeu? Então eu queria encontrar e dizer para ele, olha, continua fazendo. Não deixa de fazer o que você fez, porque eu estou aqui. Amém. Posso falar de que jogo. Amém. Deus usou tua vida. E eu tô aqui, olha, eu tô curioso, mas eu não consigo encontrar ele. E eu faço a mesma coisa que ele fez comigo. Eu não deixo de pregar. Quando eu tenho oportunidade... Falar o que o Senhor fez na sua vida, né? Mas esse é o evangelho, né, Índio? A gente realmente
precisa entender que nós somos, que nem a Lu fala uma palavra que eu acho muito bonita, que ela sempre fala, que nós somos a Bíblia que alguém vai ler, a primeira Bíblia que talvez alguém vá ler. Então a gente precisa realmente se posicionar e mostrar isso, né? Mostrar esse... Não enfiar Jesus a goela abaixo de ninguém, mas o nosso testemunho precisa ser tão bom, tão lindo, para que as pessoas falem assim, uau, eu quero esse Jesus também, sabe? A oportunidade. Aquele homem teve a oportunidade para falar para gente, para que demais também que estavam lá dentro. E eu vou ser mais específico um pouco com você. Eu creio muito em chamado, eu creio muito em propósito. Esse programa é isso, né? A gente prega muito sobre isso. Mas eu creio também que a obediência dele ao Senhor fez ele salvar uma vida. É isso. Porque ele poderia muito bem se recusar e falar, não vou falar nada, eu já estou numa situação horrível, eu estou preso, eu estou não sei o quê. O que ele vai pensar? O que ele vai pensar? Mas não, ele foi obediente. E como é bom a gente ser obediente ao comando do Senhor. Porque quando você obedece, milagres acontecem. Muita gente negligencia, né? Às vezes, nós já vivemos uma experiência na nossa igreja em que um abraço curou, um abraço salvou. Eu fui E aí você tá lá, parada, e aí Deus fala assim, abraça aquela pessoa. Eu falei, ai Deus, deve ser coisa na minha cabeça. E na verdade, o abraço cura, é um agente transformador. Não é sobre o abraço, é sobre o que a pessoa estava precisando naquele momento, né? Muito bem, interessante que você falou, foi aquele homem obedeceu, mesmo ele estando preso. Sim. Preso. Estando preso, ele falou do evangelho lá dentro. Olha só, ele falou do evangelho. E você é prova disso, pode ter certeza, com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, que é um galardão para esse homem pela sua vida. Exato. A palavra é muito clara. Eu queria ver esse homem, só que eu me falar para ele, obrigado. Quem sabe, né, ele assistindo esse Você podcast. não ia conseguir falar. Ele Você ia chorar, você não ia conseguir Quem falar. sabe ele não assiste esse podcast. Aquele homem, ele era nigeriano e ele era africano, ele era da Nigéria. Era um pastor missionário nigeriano, ele era. Mas ele estava aqui no Brasil atuando. E ele foi preso. E nessa que ele foi preso, Deus usou a vida dele para falar do amor de Cristo para mim. E olha, ele falou do amor de Cristo 2 anos para mim. 2 anos. Esse homem falou 2 anos da Bíblia para mim. Meu Deus. E depois de 2 anos nós se desencontramos lá dentro. Ele foi para um lugar e eu fui para o outro. Nunca mais eu vi esse homem. Nunca mais eu encontrei ele. Aí depois de 1 ano e meio eu saí. Quando eu saio, eu volto para a sociedade. Não? Mas esse homem me ajudou muito. Foi um homem que me ensinou a viver lá dentro. Né? A não se corromper, né? Perfeitamente, é isso aí. Esse homem me ensinou a não viver no meio daquelas outras pessoas. Porque quando você entra dentro de uma prisão, quando você entra dentro da cadeia, você tem 2 lados para você ir. Ou você vai para Cristo, ou você vai para o lado do diabo, ou você vai para o lado errado. Ou você faz as coisas certas, ou você faz as coisas erradas lá dentro. Não existe outro caminho. Não existe o meio. É um lado ou é o outro. Eu escolhi o lado de Cristo. Mas antes de eu escolher o lado de Cristo, eu estava caminhando do outro lado. Por pouco. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não deixou. O Senhor não deixou eu ir para o outro lado. Mas por pouco, eu não vou para o outro lado. É muito pouco. A misericórdia do Senhor me alcançou ali dentro daquele. Por favor de Deus. Mesmo não merecendo. O favor de Deus me alcançou ali dentro daquilo. Muitos não conseguiram. Muitos voltaram para o caminho das trevas, voltaram para o caminho das drogas e até morreram. Quando eu vejo umas pessoas que ficaram junto comigo ali, quando eu olho para eles, e Deus tem os seus portos. E eu agradeço a Deus, porque eu estou aqui ainda. Eu estou ainda aqui nos caminhos dele, capengando, andando devagarinho, mas eu estou caminhando com ele. E faz um trabalho incrível, né? Porque a gente acompanha você nas redes sociais e a gente vê o trabalho de evangelismo que você faz, é lindo de ver. Não só você, como a sua esposa, né? Uma querida, né? Amo muito a vida dele, da sua família. Sou louca para ir naquela noite da pizza lá na sua toca, que ele tem a toca do índio. Sou doida para ir lá. Mas é lindo de ver realmente o que o Senhor tem feito através da sua vida. Então eu creio que a gente sabe muito bem, Deus ele não prende ninguém, ele não mata ninguém, ele não adoece ninguém.
Mas há um propósito, né? Quando isso acontece, você realmente entende, você acaba sendo um canal realmente para alcançar outras vidas. E o Senhor viu em você um coração disposto, né? Mesmo naquela situação. Você desejou, você quis. E é tão simples, parece ser difícil para as pessoas, mas é tão simples que quando você se põe o coração disposto para o Senhor, as coisas acontecem. É muito simples. Basta você querer ter um coração realmente ajustado e desejoso pelas coisas do Senhor. As coisas vão fluindo e vão acontecendo e você se torna canal de bênção na vida das pessoas. Mesmo estando no ambiente No que você ambiente. estava. Porque enquanto você vai falando, eu vou pensando assim, né? Eu já ouvi de pessoas próximas de que se caíssemos de um lugar como esse, nós seríamos esquecidos. Sim. E, honestamente falando, por muitas vezes eu passei na frente de penitenciárias com o desejo de entrar, porque ainda que eles foi legítimo o motivo pelo qual eles estiveram lá dentro, eles foram amados. Jesus morreu por eles Por também. eles também. Jesus morreu pelo moço que matou fulano, ele morreu por essas pessoas. Sim. E que é justo que você pague por aquilo que você fez, Sim. porque nós estamos num mundo em que existe uma lei, mas que de fato você não merece como não merecíamos, e Jesus por amor fez. Não importa aquilo que você carrega, não importa, como se isso não fosse importante, né? Isso foi muito sério, você pagou, amém, glória a Deus, acabou. Agora, poderia ter sido qualquer outra questão. José é alguém que Jesus morreu, como se fosse só você habitar nesse mundo. Ele morreu por você porque ele te amou, e ele foi atrás para poder buscar, porque sabia que você, com o coração que você tem, o inferno ia perder. Imagina, quem mais perdeu, né? Antes você caminhava, né, fazendo coisas que não eram bem vistas, e Satanás estava feliz, porque ele lucrou com a sua vida, mas ele perdeu muito quando você aceitou Jesus. Sim, sim. Então, eu já tinha pensado nessa situação antes, né? Porque o desejo do meu coração era andar, né, por lugares como esses, mas estar com alguém que passou e alguém que viveu, a gente faz olhar assim e falar: a gente precisa, não acabou para eles, né? De repente tem alguma mãe, alguma esposa que esteja vendo a gente, algum filho, e de repente acredite dentro do coração dele que acabou, mas não. Não acabou. Olha, isso que você falou é uma pura verdade. Para quem tá preso, não é o fim. Eu pensei que era o fim quando eu entrei. Quando eu pisei, eu digo, acabou. Perdi tudo. Não, eu não perdi. Amém. Lu, foi o melhor lugar que eu tive na minha vida. Dos meus 10 até os meus 28 anos. Eu fui preso com 28 anos. Eu sempre falo para a pessoa. Os 3 anos e 6 meses que eu passei já dentro. Foi o melhor tempo da minha vida. Porque foi lá dentro que eu conheci Jesus. Foi lá dentro que Jesus me achou. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver o mundo diferente. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu vi que Deus me ama mesmo. Eu percebi que Ele me ama porque a minha vida começou a mudar. O meu ódio, aquele desejo que eu tinha de mal, ele foi saindo e foi acabando. Olha minha vontade, eu queria pegar quem me colocou lá dentro e queria matar quem me colocou lá dentro. Eu queria, sabe, bater quem me colocou lá dentro. O ódio estava muito forte nesse meu coração. E Deus, ele mudou essa história. Deus limpou, ele fez uma limpeza dentro de mim. Sabe o que é uma limpeza? Eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe. Sabe o que é 10 anos sem Uau. falar com a minha mãe? Pois 10 anos. 10 anos. Deus reaproximou eu da minha mãe. Quando a minha mãe saiu de Manaus em 95, largou tudo e ela veio me visitar no presídio. A minha mãe largou tudo e ela abandonou tudo lá em Manaus. E quando a minha mãe chega na porta daquele presídio que eu olho a minha mãe, ali eu desapo. Aí eu acabo toda a minha poupança, com toda a minha ignorância. Eu acabo com tudo. E peço perdão da minha mãe. Uau, o poder do perdão. Mas me perdoa, me perdoa pelo que eu fiz. Olha só, foi 10 anos, por 95.
Adormece sem falar com a minha. Minha mãe parou no caminho, minha mãe nos abandonou mais que movimento. Eu não mais saí de casa, mas eu não conseguia perdoar. De ir para São Paulo com ódio desse fato que aconteceu. E nesse querer com a minha prisão, Deus mostrou para mim que eu estive. Bicho, me ensinei que eu tinha que perdoar minha mãe. E a obra é tão completa que eu não consigo olhar pra ele e ver ódio. Não consigo olhar pra ele e Eu pensei imaginar. exatamente isso. Enquanto ele fala, não foi o menor sentido. É, tamanha o trabalhar do Espírito Santo, né? Porque É. muda a característica física. A física, eu tô aqui, eu conheço ele, né? E assim, eu tô ouvindo você contar sobre essa questão de ficar esse tempo todo ali, mas eu não consigo imaginar esse homem preso. Ou esse homem ter Como que ele pode disparado uma fazer? arma contra uma pessoa. Foi uma. Porque você exala o amor de Cristo. E eu não é, e eu falo isso pra você com um coração muito grato, porque quando eu conheci você e eu descobri que você era lá na nossa terrinha, eu ainda falei assim, gente, como é que pode uma pessoa exalar o amor de Cristo? É algo muito surreal, entendeu? Então, assim, realmente, Lu, o Senhor realmente transforma, muda as vidas, mas quando você quer. Isso. É verdade. Eu entreguei. Quando Deus apareceu para mim, que eu vi que ele existia, eu me entreguei de corpo e alma. Eu esqueci que eu existia. Eu esqueci que eu existia quando eu fiquei lá dentro, Lu. Eu esqueci que eu tinha uma vida aqui fora. Eu não consigo imaginar. Olha, eu digo, Senhor, eu tô aqui. Usa a minha vida, sim. E Deus começou a usar a minha vida lá dentro. Você foi guardado, né? Em todo Você tempo. consegue se ver guardado? Porque é que eu nunca estive nesse ambiente, então eu não consigo imaginar, mas de repente, vendo pessoas que já passaram por ele, fala que você tem que colaborar com tal coisa, para você não viver tal coisa, você precisa fazer tal coisa da prenda de sei do quê, jumbo, prenda, sei lá como é que fala, para você não participar de tais coisas, e aí você foi guardado. Tu falou de guardado, né? Se eu me via guardado, eu me via. Quando eu conheci Cristo lá dentro, eu pude ver que Deus estava me guardando o tempo inteiro do bom. Eu só não sabia quando que eu ia sair. Eu só não sabia o que ia acontecer com a minha história ali. Eu não sabia. Mas que eu sabia que Deus estava por dentro de mim. Isso aí eu Amém. tinha plena convicção, de 100%. A história de José eu li 3 vezes. Toda vez que eu li a história de José, eu chorava. Você se via? Não, ele tá contando, eu tô vendo a história de José, entendeu? Eu chorava quando eu li a história de José. Aí eu me deram um livro da história de José. Toda vez que eu li esse livro, eu choro, me derretia em cheiro. Por causa da história de José. E eu comecei a trabalhar a minha vida dentro dessa história. Eu trabalhei fora do presídio. E eu me via como José. Por quê? Porque quando você sai do convívio, quando você sai da prisão, você vem para a área aberta. Você pode surgir se você quiser. Sim. É, isso mesmo. É. Mas como eu já tinha lido a história, não, Deus vai me tirar. Eu tinha tanta convicção que Deus ia me tirar daquele lugar. Mas olha só, homicídio, julgamento, 12 anos. Meu Deus, me ajuda. Uau. Outro julgamento, 24 anos. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu confesso. Você confessou. Eu confesso, eu não podia mentir, eu tive confesso 2 vezes. As pessoas que estavam no homicídio eram só 12 para cima. Só de 12 anos. Eu falo, Jesus, me ajuda. Mas eu tô aqui. Não importa o homem que eu pegar. Eu tinha essa plena convicção. Eu não estava me importando se eu deixar 12, 15, 20 anos. Para mim não importava. Porque eu já sabia que Cristo estava comigo. Como eu já tinha lido a história de José, a história de Paulo, Ciro, toda aquela história de não, o Senhor vai me tirar. Tu sabe quando foi a convicção que eu tive 100% que Deus ia me tirar? Quando eu li o Salmo 91. Uau. O Salmo 91 fez eu ter a plena convicção, porque o Salmo vai dizer que a minha verdade será a minha defesa e bloqueio. E que Deus não seja nós para viver em cadeia. Deus não permite para viver em prisão. Sou responsável por ele me usar, sim. E pagou por isso. Paguei por isso. Quando o juiz fala do meu julgamento, que eu fui réu, né, sentei no banco dos réus, aí eu sabia que eu ia embora. Eu tinha tanta convicção que eu ia embora, que no dia que eu fui pro julgamento, eu já dei todas as minhas coisas. E eu falei para meus irmãos, eu vou embora hoje. Eu vou embora aí. E eu fui embora naquele dia. Naquele dia eu fui no júri. Naquele dia que eu tomei a minha liberdade. Claro, fui condenado 6 anos, né? Fui condenado 6 anos.
em casa, mas ela tinha puxado 3 e 6, então cumpri o restante em casa, no semiaberto, em casa mesmo, né? Domiciliar. Ali tinha os protocolos, né? Respeitar o horário até 8 horas. Mas naquele dia, eu fui embora. Ao todo foram quantos anos? 3 anos, 6 anos. Isso dentro. 6 anos, 6 anos. Sei. 6 anos assim, nos quebra-dentro. Isso foi a minha sentença. Nesse dia, você vê, olha como é que eu estava tão conectado para as pessoas que estavam lá dentro, que no dia da minha saída, eu cheguei, fui pro presídio, eu coloquei a roupa de trabalho lá. Eu não coloquei a minha roupa para vir embora. Eu queria continuar com eles lá dentro. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava comigo dele. Eu não coloquei a roupa de ir embora para cá. Eu coloquei a farda da prisão, que é a bota, a calça caqui e a blusa boa. Eu queria estar com meus irmãos, porque lá eu ia ficar na sala dos irmãos em Cristo. Sim. Eu queria ficar. É separado, né? Os Isso. que são cristãos, os que não são, eles Ah, Deus não meu que sabia. são, eles separam, né? Por conta de facções e Isso. tudo mais. Pessoa não colar. sabia. É. Então quando eu fui para lá, eu escolhi para a igreja. Eu escolhi. Por quê? O próprio ambiente te força, o próprio sistema força, ele te induz, ele te leva a fazer as coisas erradas. É. O próprio sistema ele faz isso. Fora a sociedade também, né? Porque uma pessoa que tem um registro de prisão no currículo, vamos dizer assim, é muito difícil. Para voltar para a sociedade é muito difícil, né? A oportunidade e tudo mais. Registra em tudo quanto é lugar o que você viveu, né? É uma identidade que você tem. Aham. É. O que aconteceu quando eu saí? Eu passei por isso. Eu já tinha sofrido. Como é que eu vou arrumar agora entre ele? Aí foi onde eu aprendi a fazer o crochê na prisão. Você faz crochê? Ele chegou. Adoro! Eu aprendi a fazer crochê na prisão. Uau! Para mim sobreviver. Para mim não ter o cigarro nem trocar mercadoria. Então como é que eu consegui meus pertences? Fazendo crochê e vendendo e trocando. Uau! Para mim ter meus pertences. Só que isso aí eu gostei. E o que eu fiz? Eu trago isso para fora. Quando eu trago isso para fora, eu começo a vender. E nessa venda eu consigo uma licença na feira livre. Ai, E aí pega meus pertences. Durante esses anos, eu peguei todos os meus tapetes, os jogos de banheiro que eu fiz, e a minha mulher guardou aqui fora. Quando ela guarda, a gente vai Monta tipo um estoque. montar um estoque. E por incrível que pareça, os anos que ela levava a linha para mim, e eu ia fazendo. Eu comprava revista, e ali eu aprendi a ler os pontos da revista, e comecei a fazer. uau. Tanto eu vendia lá, quando ela vendia aqui fora. Aí eu consegui nas feiras livres eu consegui um espaço para vender minhas coisas. E aí veio o start da vida aqui. E aí as pessoas já começaram a me ver, né? E voltou. É que nem Salemar. O índio voltou. O índio voltou. O índio, porque eu tenho uma história no bairro. Porque o fato foi de Salemar. O fato foi lá. Você pode não responder essa pergunta, tá bom? Mas eu senti no coração de perguntar. Como você começou pra gente, né? Aconteceu um assassinato, tudo mais, você disparou uma arma contra uma pessoa e tudo mais. Você teve a oportunidade de tentar ou pedir perdão para essas pessoas que participaram disso tudo, sei lá, família, que é um assunto muito delicado. Se você não quiser, não tem problema. Mas a gente entende, né? Houve um outro lado, uma outra família, uma outra situação, não sei, né? Você não falou o motivo que aconteceu, mas houve ali um momento que realmente alguém saiu perdendo na questão. Não só você com sua liberdade, mas um outro lado da família. Sim, esse fato que aconteceu, Lê, foi na própria família que eu morava. Uhum. Na própria família. Que não era o bilhante, na minha própria família. Foi o que era doente, que aconteceu isso. O germo do Antônio, do pai doente. Meu Deus. Então, eles me perdoaram. Lógico que perdoaram. Eu tô aqui impactada porque é algo da família. Então, se não tivesse pedido perdão, você não vivia tão bem hoje. A minha vontade hoje era de poder ver a mulher dele, de poder chegar para ela e pedir perdão, entendeu? Do que eu fiz. Era um sonho de frente a frente e de perdão dela. Sim. Eu não sei se Deus vai dar essa graça, eu não sei. Se Deus vai me dar essa graça, eu não sei. Mas era um sonho que eu tinha. De chegar para ela, me perder pelo que eu fiz. Não era essa, mas até aqueceu, entendeu? Sim. Agora, se Deus está preparando ela, eu não sei se dizer se Deus está preparando ela para que isso um dia aconteça.
entendeu? Mas é uma vontade que eu tinha, ela viu, e Deus preparasse ela para mim, se perdendo para mim, entendeu? Porque Deus já me perdoou, isso eu tenho Sim. certeza, tenho uma convicção de 100% que Deus me perdoou, sabe? Agora tem um lado humano, né? Tem um lado da pessoa, entendeu? Sim. Então eu espero em Deus, oro pela vida dela, Continue orando. oro da fã. É Quero isso. que, assim como Deus me encontrou, encontre ela também, e ache ela também. Que ela venha encontrar às vezes, que ela venha encontrar, né? O pão da salvação. E que eu não sei como é que tá com o seu, com você mesmo, né? Enquanto a Jesus, você sabe, fica tranquilo como já tá, você é perdoado, mas que você se perdoe também, né? Porque também tem isso, né? É isso. A gente entender que a gente precisa se perdoar. Eu me perdoo. Eu sei que é uma coisa muito séria, eu Muito sei. séria. É um Eu assunto sei. muito Foi delicado. bom você ter pensado nisso, foi bom você ter falado isso, porque eu pensei nisso. A gente está vibrando o benefício de alguém que passou por algo difícil, Sim. cumpriu com aquilo que era algo difícil, mas houve uma família que perdeu, né? Sim. E também são protagonistas de uma história muito triste, né? E que ainda não houve o encontro, mas declaro em nome de Jesus que haverá, mas e que no tempo certo, Sim. né? Eu tenho certeza que Deus não tinha isso nos planos, não foi a vontade de Jesus que Sim, isso não acontecesse, não foi. Mas uma vez que aconteceu, agora a gente precisa esperar, né? O tempo certo para essas coisas. E sabendo onde, conhecendo pessoas em volta dessa história, né? Uhum. Eu creio que em nome de Jesus Vai acontecer esse em tempo breve. vai chegar. Né? E ó, essa cena que aconteceu hoje, ela não me martiriza, ela não fica na minha cabeça. Sim. Porque eu tenho a plena convicção que Você é Jesus já me perdoou. Sim. Jesus ele já me perdoou contra isso, entendeu? Aí hoje, depois que eu, né, voltei para a sociedade, eu tive me perseguir Nova Americana no meu bairro, né? Porque o acidente foi lá, né? Todo mundo sabia, né? Mas Sim. E aí você voltou. Voltou, né? eu voltei, de que forma? De que forma eu voltei diferente, transformado? Sim. E agora? E isso é um ponto muito sério, viu, Índio? Vou chamar ele de Índio, né? Índio, é um ponto muito sério, porque eu vou falar por mim, tá, Alexandra Rezende? Eu tinha uma recriminação muito grande para quem cumpria a pena. Mas louvado seja Deus que Deus ele vai nos mostrando realmente o homem e as pessoas. Hoje eu tenho pessoas que a gente faz o trabalho evangelístico, eu não vou nos presídios, mas a gente vê os testemunhos que acontecem, né? Porque eu faço parte do departamento de capelania e vejo também um quadro mais pessoal de pessoas ali. Eu conheço pessoas que viveram tudo isso e eu sei e vejo o quanto é a escolha de ser realmente transformado, que nem você escolheu o lado bom. Mesmo com todo o processo que passou, você escolheu o lado bom. E o poder do perdão, né? Porque eu creio assim que se realmente não tivesse essa boa vontade, esse interesse de ter realmente uma vida diferente, talvez você não estava mais aqui. Sim, é Exatamente. verdade, você falando. Né? Então é muito difícil realmente para as pessoas de fora, para a sociedade, entendeu? Ver essa pessoa, por mais que ela cometeu um crime, alguma coisa, mas ver essa pessoa realmente como uma pessoa boa, né? E muita gente, eu tô falando aqui, não me entendam mal, mas assim, muita gente, infelizmente, que são muitos mal, usa a religião, sabe? Para viver um papel por trás. Não, agora eu sou crente. Deus me São as transformou. pessoas que mancham Que mancha a o reputação evangelho. dos Só cristãos. que não adianta. Você que é o espelho de Cristo na terra, não adianta. Por mais que você fale, eu sou crente, mas o teu testemunho te condena. E o fruto? E o fruto. Porque assim, Entendeu? a gente viveu essa questão do fruto do outro lado, mas depois que você aceitou Jesus, agora nós temos uma outra árvore que produz outros frutos. E que foi visível para as pessoas que voltaram. Ah, fulano voltou. Os curiosos foram saber, eu tenho certeza que foram atrás para saber como é que encontra. Cadê esse índio? Encontra um índio fazendo crochê e vem na feira de artesanato. Lá no meu bairro, eu sou muito conhecido pelos comerciantes, né? Por quê? Porque a minha primeira esposa, ela era dona do motel e dona da padaria. Eu era o faxineiro dela. Então imagina quem eu era. E quando eles voltou, hoje rola um comentário, né? Eles contam da minha história. Poxa, tu deu a volta, assim. Eu dei a volta, não, porque Jesus estava comigo. Amém, é isso. Jesus estava comigo. Mas quando eu voltei, não foi assim fácil, não foi fácil, não foi. Eu acredito. Voltei a estudar. Eu fui para a história fazer igreja, fui estudar ali no Rio Seco, estudei sexta, sétima, até o terceiro. Fui para a faculdade, fiz o seminário, estudei o seminário, estudei teologia,
Você vê, mas não tem fácil, Não nada tá fácil. fácil, Acredito. entendeu? E graças a Deus, o Senhor tem me agraciado com as minhas coisas. A Mesquita Cortes é uma empresa de, de reforma. Sigam Mesquita Construção. Ele já vem com uma uniformizado. farda, uniformizado. Eu tenho também a Toca do Brinquedo, né? Que é meus brinquedos infláveis. É um empreendimento também que eu faço. Isso eu não faço para me ganhar dinheiro, mas para ajudar as igrejas. Para ajudar as igrejas, aqueles que precisam. Tem um espaço Mari lá também, que é um espaço onde está ali para servir as igrejas. Claro, ganho dinheiro em ganho, mas está lá para servir as igrejas. Sim, todo Tem que trabalhador ganhar, é digno do digno seu do trabalho. trabalho. Isso. Então, como é que eu vejo? Eu vejo Deus operando, eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus construindo algo na minha vida. Amém. Você está cumprindo o seu propósito. Sim. Olha, aquela ambição que eu tive, aquela ambição que me levou para trás das glórias, aquela ambição que hoje essa ambição me leva para o reino. Amém. Olha como as coisas, a ambição me levou, porque eu não queria voltar para minha cidade dura, de centenário. Eu queria mostrar para minha família que eu consegui, eu queria mostrar para minha família que eu não saí de lá para perder aqui. Mas tudo errado. Hoje não. Hoje eu tenho as escolha, o que é que eu faço? Essa ambição é do rei, não é meu. Eu não usufruo, eu não vou ganhar dinheiro para me ter luxo, não. É o reino de Deus, tudo é o reino de Deus. A ambição hoje é essa, reino de Deus. Amém. Uau, que história, né, Lu? Eu acho que a gente tem que gravar mais uns podcasts com ele, porque tem muita história aí dentro ainda, né? Tem, olha. A gente vai gravar mais vezes. A gente tem algumas pessoas que a gente vai chamar pra Merece, revanche. né? Merece ter um segundo Eu programa. falo assim para vocês, olha, você não falo, não desista, não desista de quem está preso, hein? Não desista de qualquer situação. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui de volta. Se você, na verdade, você já está falando, né, o que eu ia pedir. Eu acredito que pessoas estejam assistindo, que tenha filho, mãe, pai, irmão. Manda uma mensagem. De repente tem uma pessoa que decidiu deixar o filho não tem mais. Eu vou abrir mão, lavei as minhas mãos. Quando na verdade, não. Olha, a minha mensagem é essa, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus negócios. Não desista. Encare. Vá para cima. Jesus está com você. Assim como Jesus está no presídio. Jesus está lá no presídio, mora dessa, ele está lá na prisão, cuidando das filhas que se entregam para ele. Jesus está nos hospitais, Sim. cuidando daqueles que se entregam para ele. Jesus está ali debaixo do viaduto, nas ruas, cuidando daqueles que se entregam para ele. Então Jesus está na sua casa, ele está na sua família, Jesus está no seu lar. Ele só quer que você se entregue, se doe verdadeiramente, se doe 100%. Dito para Jesus, olha, minha vida não é minha, é sua, dele. Amém. E o resto ele faz. O resto ele faz, Lu. É isso. Eu acompanhei muito essa história, né, Babê? Desde o início, e nossa, que história. Que história. Deus é bom Não demais. pegue isso também, eu não pego essas histórias também. Porque Deus está lá, olha, Deus fez isso. Deus fez isso. Eu louvo a Deus, porque eu consegui ver Deus. Eu consegui ver Deus na minha vida. Amém. Eu consegui ver Ele. Amém. Eu glorifico, eu sempre falo, olha, eu vi Deus. Eu consegui ver Deus aparecer para mim. E eu vejo Deus Só. em você. A gente vê. Continue sendo essa Bíblia que muitos vão ler. Olha a lei. Deus é que está na nossa vida. A gente muitas das vezes não consegue ver Deus. Com problema, não. Deus tem todos os Todo o tempo. Tudo. A gente só precisa ter paciência, calma. Deus está com você. Você precisa entender que Deus está contigo. Não importa o buraco que você esteja, não importa o poço que você esteja, não importa a prisão que você esteja, não importa. Deus está com você. A mão poderosa dele te alcança. E o Deus está com você, Ele está cuidando de você, Ele existe, Ele é vivo. Eu vim entender isso lá dentro. Eu nem conhecia Deus. Eu vim entender isso lá dentro. Não sei que E eu tenho plena convicção olha, que a gente tem muita oportunidade para conhecer Deus de fora. E a gente não tá falando. Eu não sei se você ir lá para dentro. Eu não desejo isso para ninguém. Olha, eu não quero que ninguém vá para prisão. Eu não quero que ninguém vá para casa de uma recuperação. Eu não quero, porque é muito dolorido. É muito dolorido lá dentro. É muito dolorido lá dentro, é muito.
Eu prefiro que as pessoas conheçam Deus aqui Aqui fora. fora. Eu prefiro. Eu louvo a Deus porque eu consegui Amém. sair lá de dentro. Amém. Eu consegui sair lá de dentro, do lado do bem, e não pro lado do mal. A nossa oração é essa, né? A gente que faz esse canal de evangelismo, a nossa oração é essa, que pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Mas não, que nem tem um ditado aí por fora que o pessoal fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito nisso, eu creio que o Senhor, Ele é bom em todo tempo e Ele realmente dá muitas oportunidades para a gente conhecer Ele. A gente é que às vezes se faz de cego e não enxerga. Verdade. Então minha oração é para que as pessoas enxerguem Jesus, enxerguem o amor dEle. É muito lindo demais, é bom demais viver com Jesus. Ele tem muito amor para dar. Ele tem muito amor para dar para Amém. nós. Meu Deus. Muito, muito. É nós que não conseguimos enxergar esse amor que ele tem. Isso mesmo. Ai, gente, É que visível. coisa. É visível. Obrigada por esse Obrigada, Tá. José. Deus me ensinou a perdoar. Deus me ensinou. Deus me ensinou a amar as pessoas. Foi uma faculdade, foi Deus que me ensinou a amar. Amém. Deus me ensinou a perdoar, meu irmão. Deus me ensinou a perdoar o próximo. Deus me ensinou a entender. Deus me ensinou. Eu tenho que amar o meu irmão. Não importa quem ele seja. Amém. E você é tão novo, existem ainda muito mais histórias para você viver, para você contar, para você superar, para você ensinar. Eu tenho certeza que grandes coisas você vai viver ainda. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada por exalar Jesus, porque quem olha para você vê amor. E do que a gente veio fazer aqui é amar. É amar, é. E você exala amor. Obrigada por esse tempo que você está aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer. Foi Uau. bom estar com vocês. Obrigada. Vai vir uma segunda gravação desse dia também com você. Eu faço votos que a gente grave novamente com você. E obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. É uma honra ter recebido você aqui. Deixe sua rede social pra gente, para as pessoas se acompanharem lá o seu trabalho. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Mesquita_Construções. Esse é da Mesquita, da Empreiteira. E eu tenho, né, o José Mesquita, tem o Índio Ponto Eita, Marcelino. meu Deus, tem um monte de Instagram, E eu gente. tenho a Toca de Brinquedo. Ei, coisa boa. Sigam todos. E vocês estão convidados aí no Espaço Mar. Pode qualquer deixar. dia. Todo mundo está convidado nesse Espaço Mar Então, lá. bora. Vamos É todos. isso, gente. Obrigada por assistir mais um episódio desse programa maravilhoso. Eu faço votos que vocês compartilhem com os amigos. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E se inscrevam no nosso canal para você receber as notificações. E é muito bom a cada episódio trazer uma história como essa. Então, e faço votos também que você que está aí, que deseja nos patrocinar, entrar com a gente como um patrocinador, nos procure, a gente vai deixar aqui o nosso número de WhatsApp, procure a gente, procure conhecer um pouco mais desse programa, desse propósito, desse chamado, e vai ser lindo demais se associar à sua empresa e à sua marca. É verdade. Tenho certeza que se você assistiu até aqui, pessoas apareceram no seu coração e que você encaminhe essa mensagem para elas, que elas sejam alcançadas pelo amor de Jesus e que muito mais pessoas encontre e lembrem-se que desistir não é uma opção. É isso. Obrigada por esse tempo, obrigada pelo seu tempo, que Deus te abençoe. Uma boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.